Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 12 perguntas de nível médio. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Vamos para o quiz. Pergunta 1. O que Eliseu usou como antídoto para desintoxicar um ensopado? Alternativa A. Farinha. Alternativa B. Sal. Alternativa C. Mel. Alternativa D. Azeite. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Farinha. O ensopado foi servido aos homens, mas, logo que o provaram, gritaram: "Homem de Deus, a morte na panela!" E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: "Sirvam a todos", e já não havia mais perigo no caldeirão. 2 Reis capítulo 4 versículo 40 e 41. Pergunta 2. Quantos cavaleiros possuía o exército do rei Salomão? Alternativa A. 5.000 cavaleiros. Alternativa B. 10.000 cavaleiros. Alternativa C. 12.000 cavaleiros. Alternativa D. 20.000 cavaleiros. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 12.000 cavaleiros. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. 1 Reis capítulo 10 versículo 26. Pergunta 3. Quantas filhas tinha o evangelista Filipe? Alternativa A. 2. Alternativa B. 4. Alternativa C. 6. Alternativa D. 8. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 4. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens, que profetizavam. Atos capítulo 21 versículo 8 e 9. Pergunta 4. Quem mandou cortar uma criança ao meio? Alternativa A. Saul. Alternativa B. Nabucodonosor. Alternativa C. Acabe. Alternativa D. Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Salomão. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. 1 Reis capítulo 3 versículo 25. Pergunta 5. Qual é o nome do pai de Josué? Alternativa A. Fute. Alternativa B. Num. Alternativa C. Cuxi. Alternativa D. Dedã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Num. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Josué capítulo 1 versículo 1. Está gostando do nosso quiz? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo, e assim, conseguirmos abençoar mais vidas. Pergunta 6. Com quantos anos Josias começou a reinar em Jerusalém? Alternativa A. 8 anos. Alternativa B. 12 anos. Alternativa C. 15 anos. Alternativa D. 20 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 8 anos. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gidida, filha de Adaías, ela era de Boscate. 2 Reis capítulo 22 versículo 1. Pergunta 7. Quantos profetas de Azerá comiam à mesa de Jezabel? Alternativa A. 350 profetas. Alternativa B.
400 profetas. Alternativa C. 450 profetas. Alternativa D. 500 profetas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 400 profetas. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. 1 Reis capítulo 18 versículo 19. Pergunta 8. Quantas cidades filisteias participaram da tomada da Arca do Senhor em Ebenezer? Alternativa A. 2 cidades. Alternativa B. 3 cidades. Alternativa C. 4 cidades. Alternativa D. 5 cidades. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 5 cidades. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha, sobre a qual puseram a arca do Senhor, é até hoje uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. 1 Samuel capítulo 6 versículo 18. Pergunta 9. Quem matou o governador Gedalias de Judá, eleito pelo rei Nabucodonosor da Babilônia? Alternativa A. Elisama. Alternativa B. Seraías. Alternativa C. Ismael. Alternativa D. Jazanias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Ismael. Mas, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. 2 Reis capítulo 25 versículo 25. Pergunta 10. Qual é o nome da cidade, cujas portas da entrada foram arrancadas e conduzidas por Sansão ao cume de um monte? Alternativa A. Zorá. Alternativa B. Gaza. Alternativa C. Asquelon. Alternativa D. Gate. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Gaza. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Juízes capítulo 16 versículo 1 e 3. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 11. Qual profeta operou um milagre depois de morto? Alternativa A. Eliseu. Alternativa B. Elias. Alternativa C. Moisés. Alternativa D. Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Eliseu. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. 2 Reis capítulo 13 versículo 21. Pergunta 12. Qual é o nome do juiz canhoto que matou um rei muito gordo? Alternativa A. Sangar. Alternativa B. Gideão. Alternativa C. Jair. Alternativa D. Eude. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Eude. Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei, até o cabo penetrou com a lâmina, e, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Juízes capítulo 3 versículo 21 e 22. Quantas perguntas você acertou neste quiz?
Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.